Só vamos lá. Procurem nas questões de constitucional também, se ficaram com dificuldade dessa prova aí, anotar alguma coisa, marcar um pedaço para mandar uma mensagem, qualquer coisa nesse sentido, beleza? E, bom, vamos lá. Eu vou lá para 29, que é onde começa a direito administrativo, certo? A direito administrativo, a primeira vai falar sobre a lei de improbidade administrativa. A única coisa que vai cair da lei de improbidade, apesar que nessa prova acredito que não vai ter, é o que está no mnemônico. Não tem nada demais. Tá? Decorou bem. Não decorou? Tem esse esqueminha aqui que ajuda também, né? Que é o seguinte: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, ofensa aos princípios da administração pública. Enriquecer-se ilicitamente é ganhar uns trocos, colocar no próprio bolso. Causar prejuízo ao erário é não colocar dinheiro no bolso, mas prejudicar o erário público, né? E ofensa dos princípios da administração pública. Bom, aqui aquilo que eu ensinei, você coloca assim, ó, 3, 2, 1. Enriquecimento ilícito, prejuízo erário, 3, 2, 1. 3, 2, 1, só que esse 1 não é 1. É 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo servidor público. Beleza? Ou 3 vezes o prejuízo que ele causou, 3 vezes o valor que ele se enriqueceu ilicitamente, 2 vezes o prejuízo que ele causou ao erário. Erário, pessoal, erário público é uma redundância, porque erário já é dinheiro público. Beleza? Então, é isso que nós temos. Agora, outra coisa legal. Quando você fala sobre suspensão dos direitos políticos, suspensão, você coloca assim, ó, 358. Mas para decorar, ó, 358, ó, aqui eu tenho a suspensão dos direitos políticos, né, o período vai ser, deixa eu só ler aqui um negocinho. A suspensão dos direitos políticos vai ser assim, ó, de 3 a 5, de 5 a 8 e de 8 a 10. Aí você cata o 10, desce, de 10 a 8, de 5 a 3, de 10 a 8, de 8 a 5 e de 5 a 3. Beleza? Tranquilo? Desculpa. Só assim. Tá bom já. Tá, vamos de novo, ó. 3, 2, 1 tá fácil, né? 3 vezes o enriquecimento ilícito, 2 vezes o prejuízo horário e 100 vezes a percepção, a remuneração que o servidor público tem. Aí depois coloca 358. 358, que é sobre a suspensão dos direitos políticos. Aí vai, se é 358, é de 3 a 5, de 5 a 8 e de 8 a 10. Aí você cata o 10 e desce, cata o 5 e desce, cata o 3 e desce. Beleza? Ó, desce o 8, desce o 5 e desce o 3. Desculpa, desce o 10 aqui, né? Desce o 10. De novo, ó, 3, 2, 1, multa. Agora, suspensão dos direitos políticos, quanto tempo? De 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a 10. Aí você cata, só contar o 3, 5, 8, descer aqui o 10, desce o 5 e desce o 3. Beleza? Só para tentar memorizar, uma forma mais fácil de memorizar. Na última é proibição de contratar com a administração pública. Certo? A última é proibição, tá, de contratação com a administração pública. Bom, esse é o esqueminha, tá? Ajudaria. Eu acho que eles não vão cobrar isso. O que eles costumam cobrar bastante é se particular pode servir de sofrer o procedimento administrativo na administração pública. É o que eles costumam cobrar. Agora, a 30, cara, ela é a massificação do entendimento sobre o mnemônico, né? Pô, o Estado XYZ pretende criar uma nova universidade estadual. Cara, vai ser uma fundação pública de direito público, certo? Fundação pública de direito público são as universidades. Pode ser federal, estadual ou municipal. Tá? Então, o Estado XYZ pretende criar uma universidade uma universidade estadual, sob a forma de fundação pública. Está até escrito aqui na frente. Está escrito, não sabia. Tá? Bom, considerando que é a intenção do Estado atribuir personalidade jurídica de direito público a tal fundação, assinale a alternativa correta. Tal fundação há de ser criada com registro de seus atos constitutivos após a edição de lei ordinária autorizando sua instituição? Não. Por que não? Por que não? Vocês conseguem? Pública, de direito público, ela é praticamente igual a quem? Autarquia. Fundação pública de direito público é uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional. Beleza. Tal fundação há de ser criada por meio de lei ordinária específica? Certo. Mas por que está errada a D? Tal fundação há de ser criada por lei complementar específica? Não. É a área da atuação da fundação pública que vai ser feita por meio de lei complementar. Beleza, maravilha. Bom, a outra questão a 31 vai mencionar aquela coisa que a gente já falou aqui até enjoar, né? Agentes públicos, aí você tem o contexto do estável. O cara estável, ele pode perder o emprego, né, por vários fatores.
Beleza? Inclusive o estágio probatório, se ele não passou nos 3 anos, ele pode perder. E se não for esse cara no estágio probatório de 3 anos, pode ser um outro que venha perder com uma sentença de procedimento administrativo disciplinar ou qualquer outra situação que está no artigo 41 da Constituição Federal. Mas a gente falou bastantes vezes, isso, bastantes vezes, tá certo, bastantes vezes, tá? O bastante, quando você trocar por muito ou muitas, ele vai junto. Então, bastantes vezes tá certo. Bom, aí, qualquer coisa mesmo assim, não lembrando, pessoal, lê o artigo 41, é bem tranquilo, vai estar escrito assim, ó, como é que ele pode ser mandado embora? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa e procedimento de avaliação periódico de desempenho. Mesmo depois que o cara é estável, ele vai ter um procedimento periódico de desempenho ao longo da vida dele, beleza? Bom, o município C está elaborando edital de licitação para a contratação de serviço de limpeza. A respeito do prazo de duração dos contratos, assinala a alternativa correta. Bom, os prazos, pessoal, eu vou tratar sobre serviços públicos com os prazos certinhos, tá? Mas o que vai cair na nossa prova vai ser sobre a contratação de tecnologia de 120 meses. Vai ser alguma coisa nesse sentido, tá? E aí depois a gente vê sobre esses prazinhos aí, tá? A outra coisa que é importante é você saber a diferença entre licitação dispensada, dispensável e inexigível. Mencionei algumas vezes em sala de aula, mas a gente lembra que a dispensada, por exemplo, me dê 2 exemplos de dispensada, que um deles estará na sua prova agora. O primeiro, o consórcio público. Vamos lá, primeiro, vai começar com esse OCIP. O OCIP tem dispensa de licitação? Não. Fala que não, por favor. Não. Se a OCIP for trabalhar para a administração pública, tem dispensa? Não. A OS, se ela for trabalhar para a administração pública, tem dispensa? Tem. Se ela for contratar serviço de terceiro, tem dispensa? Não. Beleza, ela trabalhando tem. Isso é uma situação que tem dispensa de licitação, é certeza. Outra dispensa de licitação é aquele consórcio público. Lembra? O que é um consórcio público, Rafa? Consórcio público é aquele contextinho que nós tínhamos os chefes do Poder Executivo comendo feijoada e tomando cerveja. E aí eles realizam um protocolo de intenções. E aí esse protocolo de intenções vai ser ratificado no Poder Legislativo coacto, que é o Poder Legislativo respectivo. Tá? Aí nós vamos ter um consórcio público, e esse consórcio público aqui, quando esse consórcio público for trabalhar, ele não precisa de licitação para trabalhar para os entes federativos. Quais entes? Os entes que são referentes a esse assunto aqui. Quais entes são esses? Vamos lá, pessoal, juntos, ó. É que às vezes eu desenho uma coisa muitas vezes, aí eu acabo não desenhando depois. Mas ó, vamos lá. Ó, governador, presidente da república, prefeito. Esse cara aqui, ó, eles realizam um protocolo de intenções. O Poder Legislativo coacto é Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Beleza. Aí esses caras, por meio de uma lei, eles vão criar esse consórcio. Então esse consórcio, ele é praticamente uma autarquia, porque ele é criado por lei. Ele vai ser uma autarquia de cada um dos entes da federação. Ó, ele vai ser uma autarquia. Por quê, Rafael? Porque a lei que cria uma autarquia. Então esse consórcio público aqui, ele vai ser praticamente uma autarquia de cada um dos entes da federação. Cada um dos entes ele será uma autarquia. E quando ele for prestar um serviço para a União, para o Estado ou para o município, quando ele for prestar, ele é dispensado da licitação. Isso é uma licitação dispensada. Tá? Dispensável é aquele caso de corrupção que eu falei. Tá? A gente deixa para a última hora. Na última hora, como não dá tempo de construir, a gente contrata a empresa do fulano de tal, que é meu primo. Então contrata ele, que é melhor. Beleza? A agência executiva também tem dispensa de licitação. A agência executiva, pessoal, é aquela agência reguladora. A agência reguladora é uma autarquia de regime especial. A autarquia de regime especial é aquela que não é comum, mas que vem da União. A União, ela quer regular a Oi, a TIM, a Vivo e a Claro. Não é isso? Oi, Vivo, TIM e Claro. Aí ela pega e cria o quê? Uma autarquia. Uma autarquia de regime especial vai ser uma agência reguladora. A agência reguladora, se ela não alcançar seu fim, a gente mete dinheiro nela e ela vai virar uma agência executiva. E a agência executiva, o que acontece com ela? Essa agência executiva, ela tem dispensa de licitação também. A licitação é dispensada. Por quê? Porque ela não estava alcançando seu fim. Então a gente injeta dinheiro dela, ela faz um novo plano de direção, um novo plano de organização, e aí ela tem também a dispensa de licitação. Boa, valeu. Essa aí foi boa, que eu não tenha falado. Eu falei, mas eu não juntei os três, tá? Bom, agora, vocês pegaram aqui, pessoal, a agência executiva. Falei várias vezes que é uma agência executiva. Agência executiva é o quê? Uma agência reguladora que não alcançou seu fim. Lembra? Eu falei, no Brasil a gente tem a legalização o quê? Da corrupção. Quando não dá certo, a gente mete dinheiro lá. É o que a gente faz, beleza? Bom, a questão 34 é legal também. Após dezenas de reclamações dos usuários do serviço de transporte metroviário, o Estado Y determinou a abertura de processo administrativo para verificar a prestação inadequada e ineficiente por parte da concessionária.
Bom, aí a gente quer acabar com o contrato por meio de culpa. Então eu tenho formas de acabar o contrato. Uma é encampação e a outra é caducidade. Isso aqui eu estou falando de contrato. A caducidade, pessoal, tem C de culpa, tá? C de culpa. E aqui, pessoal, não do contrato quando a administração, quando o concessionário tem culpa. Lembra que eu contei o caso da Oi? Desculpa, da Oi não, da TIM? A TIM tinha uma torre que aguentava 1000 ligações. Aí todo mundo foi para a TIM porque era 25 centavos a ligação. E aí ela não deu conta, que de 1000 pessoas ela teve que aguentar 50.000 pessoas. Ela não deu conta, então é um concessionário que teve culpa. Tem culpa, caducidade. Mero decreto do chefe executivo, você acaba com o contrato, né, da concessão, da delegação. Agora, por encampação, lembra da TIM, da Claro, que eu falei? Lula e FHC? TIM, Claro, Lula e FHC. A TIM apoia o FHC. O Claro apoia o Lula. Beleza? Aí o FHC perde as eleições. O Lula ganhou a eleição, ele vai manter a TIM? Não. Como é que ele mete pé no bunda da TIM? O poder executivo demonstra que ele tem interesse público. Ó, nós temos interesse público, mas o poder legislativo, você pode criar uma lei autorizando a extinção desse contrato por meio de encampação, certo? Então é isso que nós temos de caducidade e de encampação. Lembrando que essa caducidade aqui, pessoal, é a caducidade do contrato. Caducidade do contrato é culpa. Caducidade do ato é quando não dá para fazer um ato. O cara deixou você construir uma casa, beleza. Aí, de repente, veio um novo plano diretor da cidade e não pode mais pavimentar aquele lote que você tinha. Agora, aquele ato administrativo caducou. Você não pode mais construir casa em cima daquele lote. Tudo bem? Vamos lá. Agora acabou aqui. Acabou aqui. Pessoal, sempre que ficar uma questão de administrativo ou de constitucional, assim, que tiver muito dúbia, deixa anotadinho assim na frente nessas folhinhas, fala assim, ó, tô voando, tô louco, não sei, não vi, não lembro. Escreve qualquer coisinha, porque aí eu friso de novo. Beleza? Eu friso de novo. Porque essa explicação aqui a gente já viu muitas vezes, mas não dá para eu todas as vezes falar, todas as vezes a mesma coisa. Então eu tenho que cortar o raciocínio, igual o consórcio público. Eu não público e o consórcio das pessoas jurídicas nas concessionárias, tá? Uma hora uma questão vai cair e eu vou pegar e explicar de novo, mas não dá para falar o tempo todo a coisa grandona, beleza? Mas ó, vamos lá. Eu vou contar aqui um contexto a respeito de direito constitucional. Nós temos os entes federados. Esses aqui são os entes federados: União, Estado, Distrito Federal e município. Os nossos entes federados. Tá? No Brasil, nós temos o seguinte: municípios, estados e União. Concorda? Município, Estado e União. Para ficar melhor ainda, para você visualizar. A União, dentro dela tem vários estados. Tem 26, na verdade. E dentro dos estados tem municípios. Quase 5.600, certo? Só que ela tem um negócio que é um pouquinho de estado com município, que é um negocinho aqui, ó, que é o Distrito Federal. Tá? O Distrito Federal é esse carinha aqui. Tá? Então, na verdade, nós temos aqui, ó, uma divisão tricotômica da federação. Tricotômica porque se divide em 3 pedaços, né? Lá nos Estados Unidos é dual, porque na verdade só tem a federação e os estados. Os estados, inclusive, eles têm soberania para poder fazer o que eles quiserem, nas leis que eles quiserem. Por isso que lá tem pena de morte no estado e não tem pena de morte em outro estado. Agora aqui no Brasil, ó, o que manda é a União. Dentro dela tem os estados e os municípios, beleza? Aqui nós temos então, ó, município, estados e União. Então por isso que é tricotômico, beleza? Bom, enfim. Aí, pessoal, só para continuar aqui, uma coisa interessante, os entes federados, eles têm autonomia, não têm soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, que demonstra, né, o interesse, tudo que tem aqui dentro do Estado. Então, os entes federados têm autonomia, mas não têm soberania. Tranquilo? Bom, outra coisa importante é o fato de que a administração pública pode criar territórios. Os territórios são criados por meio de lei complementar e os territórios não têm autonomia. Tá? Territórios não têm autonomia, mas os municípios dentro do território teriam autonomia. Tudo bem? Vamos lá, de novo. Ó. Territórios não têm autonomia, os entes federados têm. Agora, um território pode ter municípios, e esses municípios terão autonomia. É só lembrar também, ó, União pode intervir nos estados, Estado pode intervir nos municípios, União não pode intervir nos municípios, mas União pode intervir no município de um território. Tudo bem? União pode intervir no município de um território. E aí você vai lembrar que o território é feito por meio de lei complementar, beleza? Eles não têm autonomia, mas seus municípios a possuem, né? Bom, competência privativa da União, capacete de pimenta. Só que existem algumas situações que são indelegáveis, né? Por mais que exista a competência privativa, ainda assim
tem algumas que são indelegáveis. Por exemplo, a criação de bingos não pode ser delegada para os estados. Tá? Outra coisa, os casos de crime de responsabilidade. Né? Se você vai ver no capacete Pimenta ou no próprio artigo 22, algumas situações referentes a crime de responsabilidade. É competência privativa da União e não pode ser delegado para os estados. Tá? Então, ó, bingos não podem ser delegados para os estados. Criação sobre formas de julgamento de governador não pode ser delegado para os estados nos crimes de responsabilidade. Né? Vencimentos, dinheiro, valor de polícia civil, polícia militar e bombeiro não pode ser delegado para os estados. Pessoal, isso aqui eu vou falar várias vezes, tá? Até a gente decorar, porque uma dessas vai estar na prova. Outra coisa, horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Ah, o município vai mandar fechar os botecos às 11 horas da noite. Aí o velhinho fecha às 11 e abre. Fala, pessoal, sai, todo mundo sai do boteco. Aí, hora que dá 11h01, ele abre de novo. Pessoal, pode entrar no boteco. Eu estou falando isso zoando, mas um cara fez isso, tá? Teve um município que mandou fechar às 11 horas da noite, tá? E pode, o município pode mandar fechar às 11? Pode. Só que o município esqueceu de falar que hora que podia abrir, né? Então o carinha pegou e fez certo. Mas eu estou falando isso por quê? Porque os municípios podem sim mencionar sobre o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, mas não pode fazer isso com relação aos bancos, tá? Com relação aos bancos, ele não pode fazer isso. Tranquilo? Com relação aos bancos, não. Outra coisa é estabelecimento. Nós temos a livre concorrência, que é protegida pela Constituição Federal. Então, se eu quiser dar uma farmácia nessa rua, nessa e nessa, eu tenho. Então, o município não pode estabelecer distância entre farmácias. Tá? O município não pode estabelecer, porque tinha município estabelecendo isso. Eu vou falar várias vezes, tá, pessoal? Sobre os bingos, crimes de responsabilidade, vencimentos da polícia, horário de funcionamento de banco, distância entre as farmácias, tudo bem? Isso aqui são todas súmulas vinculantes, mas depois eu falo o número delas. Bom, desmembramento. Já falei aqui hoje em sala de aula, para desmembrar um estado é por meio de lei complementar. Para desmembrar um município é por meio de que tipo de lei? Lei estadual. Para prazo para desmembramento de estado, qual que é? Não. Não tem. Prazo para desmembramento de estado? Não tem. Prazo para desmembramento de município? Lei complementar. Estudo de viabilidade social, qual dos dois que tem? Município. Maravilha. Bom, vamos lá. Existe estado de secessão no Brasil? Tem secessão? Secessão é separação. O cara sai fora do Brasil, vira outro país. Não tem. Porque nós vivemos num país, né, que os entes federados são indissolúveis. Bom, o Congresso Nacional, pessoal, é o seguinte, ó. Esse aqui é o Congresso. E, na verdade, quando eles trabalham em sessão conjunta, eles ficam todos juntos. Eu não sei aonde aqui dentro, mas vamos supor que eles ficam aqui dentro, ó, tipo aqui dentro. Sessão conjunta. Quem preside a sessão conjunta do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal. Tá? Então, o presidente do Senado Federal preside o Congresso Nacional. Tudo bem? Então, ó, nós temos a Câmara dos Deputados que trabalha sozinha e o Senado Federal que trabalha sozinho. Só que quando os dois trabalham juntos, quem preside é o presidente do Senado Federal. Tá? Então, na sessão conjunta, quem preside é o presidente do Senado Federal. Tranquilo? Bom, nos crimes de responsabilidade, quem preside é o presidente do STF. Mas daqui a pouco a gente vê isso. Bom, vamos lá. Uma coisa importante é que quando as casas trabalham sozinhas, ontem eu falei que não ia cair, mas quando a gente fala que não cai, acaba vai lá e caindo, né? Então, ó, resolução, Câmara dos Deputados. Senado Federal, resolução. Resolução, o que é uma resolução? Vocês lembram o que é uma resolução? Você lembra o que é uma resolução, Igor? Lembra? O que é resolução, gente? Vocês lembram? Um papel com coisa escrita, não é isso? Bom, o papel com coisa escrita dessa casa ou dessa casa é uma resolução. Quando as duas trabalham conjuntamente, é um decreto legislativo. Beleza? Decreto legislativo conjuntamente. Aí eu mencionei uma coisa em sala de aula que foi o seguinte. Eu falei que resolução é sozinho e decreto legislativo é de maneira conjunta, tá? Mas vai que acontece, né? Então, nós temos não é um único caso, mas nós temos um caso que é por meio de resolução e as duas trabalham juntas, tá? O nome que se dá a uma resolução de você tirar um pouco da competência da lei delegada para o governador, para o presidente. Então, vamos lá. Lei delegada é quando o Congresso Nacional, ele determina, o presidente, você pode criar uma lei sobre tal assunto, tá? Aí ele fala, que bom, que legal. Ele vai lá e cria. Você pode falar, presidente, sobre transporte. Aí o presidente começa a falar sobre transporte. Ele empolga transporte, de repente ele começa a falar muito de transporte. Era só para falar de transporte, como é que fala na rodovia? Viário? Rodoviário. Tá? Aí ele começa a falar de rodoviário, começa a falar de aéreo, começa a falar de fluvial. Ele começa a falar, eu vou, para. O Congresso fala assim, eu deixei você falar sobre
transporte rodoviário. Não, é certeza que é rodoviário, não é possível rodoviário. Vai rodoviário, vai. Rodoviário aqui nas rodovias. Ó, deixou o quê? Transporte sobre rodovias. Aí ele começa a falar sobre o quê? Sobre ar, sobre submarino, até, sei lá, aqueles bichos por baixo da terra, tá? E ele começou a exorbitar da delegação concedida pelo Congresso Nacional. Quando ele exorbita, o Congresso pode tirar essa delegação por meio de resolução. Tudo bem? Então, ó, por meio de resolução, as casas trabalham separadamente. Decreto trabalham conjuntamente. Mas tem uma forma de resolução que é feita pelo Congresso inteiro. Qual que é? Acabei de falar agora. Delegação. A lei delegada, a lei que foi delegada para o Presidente da República, ela vai ser tirada dele. Vai ser tirada dele. Por quê? Porque, sim, ele exorbitou da delegação. Ele começou a falar mais do que devia. Tudo bem? Bom, aí, pessoal, uma coisa importante é o seguinte. Isso aqui, ó, esses negócios são passíveis de controle de constitucionalidade? Sim. Resoluções e decretos são passíveis de controle? São, tá? São passíveis de controle, pessoal. Falei muitas vezes. Resolução do Conselho Nacional de Justiça é passível de controle? Complementar que é passível de controle. Todo quanto é tipo ato normativo, não todos, né? Alguns atos normativos não são passíveis. Por exemplo, os decretos regulamentares executivos não são passíveis de controle de constitucionalidade. Tá? O que é um decreto regulamentar, Rafa? É um decreto regulamentar isso aqui, ó. A Constituição está no topo, as leis estão aqui embaixo. Algumas leis são meio que lacunosas. Por exemplo, o tráfico. Lei de tráfico está falando que entorpecente é proibido você plantar. Mas não está falando que é entorpecente. Então a parte que é entorpecente está em branco. Se está em branco, é uma norma que está em branco. Ela precisa ser preenchida. E ela vai ser preenchida, né? E ela foi preenchida por um regulamento. E esse regulamento, ele fica aqui embaixo, ó. Então esse regulamento da droga, ele fica aqui embaixo. Esse regulamento, se ele estiver errado, ele vai ser um regulamento ilegal. Esse é um regulamento ilegal, porque ele está errado, porque ele está de acordo com a lei. Agora, nós podemos ter um outro regulamento, que pode ser um regulamento autônomo. Tá? É um decreto regulamentar autônomo. Esse aqui, se ele é autônomo, ele não está debaixo de lei nenhuma. Aí, consequentemente, esse cara vai vir aqui para cima. Aí, esses decretos regulamentares autônomos, eles são passíveis de controle. O decreto regulamentar executivo, que é para dar fiel execução à lei, igual para falar o que é droga. Droga é a substância XY449. A substância não sei o que. Tá? Aí, não é passível de controle, porque eu só estou dando fiel execução à lei. Tá? Então, decretos regulamentares não são todos que são passíveis de controle. Mas decreto legislativo e resolução, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, né, emenda constitucional, são tudo coisas passíveis de controle de constitucionalidade. Tudo bem? Então, ó, resoluções, decretos legislativos, lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, lei delegada, são coisas que são passíveis de controle. Rafael, onde está escrito tudo isso? No artigo 59 da Constituição Federal. Tá? No artigo 59 está escrito isso. Mas aí, lá está escrito, mas não está desenhado. Tá? Então você tem que lembrar que resolução é separado, tá? Decreto legislativo é junto, mas tem um caso de resolução que é junto. Tudo bem? Maravilha. Pessoal, lembrando que esses decretos e essas resoluções aqui não são passíveis de veto ou sanção do chefe do Poder Executivo. Tá? O que é veto, Rafa? É o seguinte, ó, lá no Congresso Nacional, toda vez que eu coloco Congresso, pessoal, imagina Câmara Municipal e Assembleia Legislativa, que é uma coisa só. Lá no Congresso Nacional, o que nós temos aqui? Aqui no Congresso, eles vão criar uma lei. Casa iniciadora, casa revisora. Casa revisora manda para o chefe do Executivo. O Poder Executivo ele vai sancionar ou vetar. O veto ele pode ser derrubado pelo Congresso Nacional por meio de maioria absoluta. Agora, olha só. Isso aqui não acontece, essa sanção ao veto não acontece no caso de decreto legislativo e de resolução das casas sozinhas. Tudo bem, pessoal? Ó, pessoal, a linguagem é difícil, mas é bem tranquilo. Visualiza, ó, as normas que o Poder Legislativo aqui fez e o Poder Legislativo aqui fez, é a hora que ele vier para o Executivo, que está aqui no meio, o Executivo, né, pode sancionar ou vetar. Agora, a não ser, né, as resoluções e os decretos legislativos, que tem todo mundo junto. Aí, o chefe do Executivo não pode vetar. Tudo bem? Bom, vamos lá. Maravilha. Aí, pessoal, nós temos uma coisa que... Esse é o raciocínio que você tem que ter no direito constitucional. Ele dá trabalho, né? Você lê de novo em casa, depois do artigo 34, 35 e 36 da Constituição Federal, que vai falar sobre as regras da não intervenção. A partir disso aqui, eu quero que você consiga ler. Tá? A regra da não intervenção é que a regra é que a União não interviria nos estados, os estados não interviriam nos municípios. Né? Isso era a regra. Essa é a regra. Quando eu coloco estado aqui, lembra de colocar Distrito Federal também. Essa é a regra, mas é possível que haja essa intervenção, é possível. Quando, por exemplo, um estado ou um município não respeita uma ordem judicial.
Ou quando um estado ou um município não respeita uma lei, não aplica uma lei federal. Às vezes o governador fala, eu não vou aplicar essa lei porque eu acho que essa lei é uma lei grotesca. Onde já se viu? E aí, aí cabe alguma coisa. O quê? Uma intervenção federal. Então, aqui, isso aqui pode entrar aqui, isso aqui pode entrar aqui. A União pode entrar no município? Não, não pode. Mas a União pode entrar no município de um território? Sim, maravilha. Então, a regra da não intervenção acontece que é possível que haja intervenção. Aí, o que eu quero que você entenda? Olha, eu só quero que você entenda o seguinte. Nós temos aqui, o promotor de justiça. O promotor de justiça está na reta do município. Procurador-geral de justiça está na reta do estado. Procurador-geral da República está na reta da União. Vocês concordam comigo? Tá bem fácil, não tá? Bem tranquilo isso aqui. Beleza? Rafael, é a primeira vez que eu estou vendo. Realmente, eu não falei muitas vezes isso em sala de aula, tá? Promotor, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral da República. Mas é fácil. Promotor, você tem certeza que você não vai errar. Promotor, você não erra. PGR, cara, certeza que você vai acertar. Porque é o cara que está no 444. Então, é o da União. Sobrou do meio, que é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Tudo bem? Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu quero que você consiga ver com os seus olhos que se nós tivermos um problema, tá? De um desrespeito a uma lei, por exemplo, o Estado desrespeitou uma lei da União. Então, a União está na reta de quem? Então, o Procurador-Geral da República, quando um Estado estiver desrespeitando uma lei, né, federal, ele vai fazer o quê? O PGR, ele vai falar assim, o STF, eu gostaria que você fizesse uma requisição para o presidente da República decretar a intervenção federal. Então vamos lá de novo, Vamos lá de novo. Um Estado não respeitou uma lei federal. Estado não respeitou lei federal. Não respeitou. Aí, pessoal, lei federal é porque pega a federação inteira, tá? A nossa federação é dual ou tricotômica? É dual ou tricotômica? Tricotômica. Vimos no comecinho agora há pouco, tá? Quem tem soberania? União ou os Estados? A República Federativa do Brasil tem... Caralho, fugiu. Soberania. Tá? República. Tá? Os entes federados não têm soberania. Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa. Os municípios têm autonomia? Tem. Municípios têm. Municípios de território têm autonomia? Tem. Tem. Tá? Tem autonomia. Território tem autonomia? Não. Território não tem autonomia. Mas município de território tem autonomia. Os municípios possuem autonomia, territórios não possuem, mas os municípios de território possuem autonomia. Tudo bem? Nós verificamos aqui sobre esse pedaço das súmulas vinculantes, e aí eu falei sobre o desmembramento do Estado, resoluções e decretos legislativos. Agora eu voltei para cá. Um Estado não está respeitando uma lei federal. Federação. Federação tricotômica. O que acontece? O Procurador-Geral da República é da República porque está na reta da União, então ele que ajuda aqui. O PGR, ele vai falar o seguinte, o STF, o Estado está desrespeitando uma lei federal. Você pode requisitar para que o presidente da República decrete uma intervenção federal? Então, quando esse STF requisita, é ordem, não é o presidente não escolhe se há intervenção, tá? Então aqui ele escolhe. Agora essa daqui, pessoal, essa daqui você tem que decorar porque vai estar na tua prova, mas não vai estar na tua prova assim. Vai estar com o Estado, tá? Não escolhe, ele tem que decretar. É requisição. Quando a palavra aparecer requisição, a gente não escolhe. Igual quando o Ministério Público requisita novas diligências para o delegado de polícia. O delegado não escolhe, tá? O inquérito policial, ele é discricionário, salvo quando o Ministério Público faz uma requisição. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos acompanhar comigo, Eu quero que você consiga completar como se fosse uma questão de raciocínio lógico. Olha só. Me fala, quando um município desrespeita uma lei estadual, preencha essa lacuna aqui pra mim, preencha essa lacuna aqui pra mim. Preencha essa lacuna pra mim, vamos lá. Quando um município desrespeita uma lei estadual, preenche aí, Rodrigo, vamos lá. O que eu coloco aqui? PGJ. Bom, agora quem que desrespeitou? Município. Município é o Estado, município. Desrespeitou uma lei o quê? Lei estadual. Agora ele vai requisitar para quem? Não. TJ. Por que TJ, Rafa? Porque tribunais de justiça está na reta de quem? Dos estados. Então o PGJ vai fazer o quê? Uma requisição para o Tribunal de Justiça coacto. Coacto é aquele que está conectado. Vai ser o TJ conectado com o Estado. Tá junto, Aí é requisição, beleza?
Beleza? Requisição para o governador. Olha, mano, isso aqui é lindo. Se a minha letra fosse bonita, seria mais incrível ainda, tá? Mas isso aqui, ó, eu vou fazer de novo, você tem que conseguir entender isso aqui. Isso aqui é muito fácil, cara. Ó, tá nessa reta. Aqui eu coloco, ó, presidente da república, aqui eu coloco governador do estado, aqui o prefeito não adianta porque o município não intervém em nada. O estado intervém nos estados, os estados no município, mas o município não entra em lugar nenhum. O município não vai intervir num bairro, tá? Não vai intervir no bairro. Beleza? Então essa lógica aqui você precisa pegar, cara, porque ela é uma lógica boa, beleza? Aí com relação às ordens judiciais, por isso que eu quero que vocês leiam 34, 35, 36. Você vai começar a ver uma lógica sozinho, tá? Veja essa lógica aqui. Você ia falar, João? Então, quando o Procurador-Geral da República vai falar com a STF, ele requer ou ele requisita? É requisita. Requisita? É. Mas o STF não é obrigado. Não, desculpa. Não, quando o PGR conversa com o STF. Aí ele requer. Agora, daqui para cá, o STF requisita para o Presidente da República. Certo? Então aqui eu falo ao STF, você pode fazer um pedido lá mandar o presidente intervir? Beleza, mesma coisa aqui, ó. PGJ, TJ, governador. O que o João falou? O João falou, Rafa, o PGR manda no STF? Não, ele não manda no STF. Ele fala ao STF, você não quer requisitar, você não quer mandar o presidente intervir? Aí ele fala, beleza, ele pode fazer isso. Cara, ó, veja bem, não tem como um professor chegar na sala de aula e dar uma aula de intervenção federal sem você dominar muito o que é administração direta e indireta. Começar a ver o que é TJ, STJ, STF, tá? Não tem como. Agora a gente consegue tratar desses assuntos aqui. A gente consegue tratar. Pode falar. O STF e o TJ pode. E o presidente do governador deve isso. É isso aí. É isso. Pode falar. Se é a União que vai intervir no território, no município de um território, é o mesmo esqueminha de cima? Mesmo esqueminha. A União é o presidente que vai mandar intervir no município. Vamos lá, pessoal. Agora, só para finalizar essa parte aqui, ó. Nós temos as imunidades, né, dos parlamentares. Já falei em sala de aula imunidade. Ó, vamos lá, imunidade rapidinho. As imunidades dos parlamentares, elas acontecem porque, tecnicamente, eles têm liberdade de opinião, palavra e voto. Eles podem falar o que eles quiserem dentro da Câmara dos Deputados. Um xinga o outro lá, beleza. O que não pode é cuspir no outro, tá? Mas, na verdade, eles pegam e se comunicam como eles quiserem lá dentro. Imunidade material. Essa é a imunidade material. Ela fica vinculada à função dele, inclusive, em todo o território nacional. Então, os deputados e senadores, eles têm imunidade material. Ó, deputados e senadores, deputados federais e senadores, eles têm essa imunidade material em todo o território nacional. Beleza? Bom, o que acontece? Acontece que os deputados estaduais e os deputados distritais também têm essa imunidade material em todo o território nacional. Às vezes você vai achar que não. Às vezes você achar o seguinte, os deputados estaduais só têm a imunidade material por suas palavras, opiniões e votos dentro do estabelecimento dele. Não. Eles têm em toda a União. Certo? Então, ó, deputados federais e senadores, imunidade material em todo o território nacional. Deputados estaduais e distritais, imunidade material em todo o território nacional. Também. Beleza? Sem problema algum. Agora, vereadores não. Tá? O vereador, ele só tem imunidade material na circunscrição dele. Circunscrição é onde ele é vereador. O vereador em Votuporanga só tem imunidade material em Votuporanga. Beleza? Bom, beleza, essa é a imunidade material. Agora, imunidade formal. Tá? A imunidade formal é o seguinte. Tecnicamente, a imunidade formal ela é de prisão de processo. O princípio da simetria, o que se aplica aqui, se aplica aqui. É a mesma coisa, mas não vem para os vereadores nesse caso. Os deputados federais e deputados distritais e senadores, eles têm imunidade, assim, eles só podem ser presos, aqui que vai ser o pega, tá? Por crimes inafiançáveis, mas na Constituição está escrito assim, ó, flagrante de crime inafiançável. Então, às vezes o cara matou alguém queimado, que é crime hediondo, ou estuprou alguém, não foi pego em flagrante. O deputado ou senador vai ser preso? Não. É crime inafiançável, Rafa, mas não foi flagrante. Então tem que ser flagrante de crime inafiançável. Crime inafiançável. Beleza? Deputados estaduais também. Tá, os deputados, estende-se a eles.
flagrante em crime inafiançável. Se estende aos deputados estaduais e os distritais também. Tá? Deputado distrital, pessoal, é como se fosse um vereador, tá? Mas do Distrito Federal, beleza? Bom, aí, pessoal, outra coisa, essa é a imunidade de prisão, tá? Essa é a imunidade de prisão. A de prisão é fácil, é isso aqui, beleza? Agora, a imunidade de processo, a imunidade formal processual, ela também é fácil, mas você não pode dormir hoje sem ler o artigo 53 da Constituição Federal inteiro. Estava nas provas aí muitas vezes, teve dia que eu cheguei a ler 2 parágrafos juntos, mas hoje, cara, você vai gastar no máximo 1 minuto e meio, 2. Não durma sem fazer isso, tá? Quem estiver viajando, um amigo lê para ler junto. Processo, imunidade processual. Quando o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia, então olha só, quando o STF recebe a denúncia, o STF pode receber a denúncia contra o parlamentar? Sim. Pode, o STF pode receber a denúncia. Tá, quando ele recebe a denúncia, ele tem que comunicar à casa respectiva. Se for um deputado, Câmara dos Deputados. Se for um senador, Senado Federal. Então o STF tem que comunicar à casa respectiva a respeito do processo. A casa respectiva, por exemplo, um deputado federal, vai ter o quê? A Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, qualquer partido, isso aqui que é importante, tá? Olha só. Primeiro, vai prestando atenção no desenho, depois eu falo com vocês mais próximo. Ó. Qualquer partido político na casa respectiva pode pedir a sustação do processo. Tudo bem? Qualquer partido político pode pedir a sustação do processo. Qualquer um. Não só, aqui ó, um partido político, vários parlamentares. Outro partido político, vários parlamentares. Outro partido, vários. Cada fileira é um partido político, mas cada fileira tem um monte de deputado. Se ela cometer um crime, o STF pode receber a denúncia contra ela? Pode. E a hora que ele recebe, ele encaminha para a casa respectiva? Essa aqui é a casa respectiva. É só esse partido político que pode pedir por ela ou qualquer um? Qualquer um. Qualquer partido político lá na Câmara dos Deputados pode pedir a sustação do processo. Ah, beleza, Rafa, e aí? Aí que ele pediu a sustação do processo e ele pede para a casa respectiva. Então, olha só. Essa fileira aqui pediu por ela. Ele veio para a casa respectiva, a casa, a mesa diretora, vai conversar a respeito. A diretoria vai verificar. Bom, será que a gente suspende o processo dela ou não suspende? Então ele vai analisar em 45 dias. Tudo bem? Então vamos lá. Só presta atenção que daqui 5 minutos vai ficar bem tranquilo. Então, veio para cá, qualquer partido político pode ficar interessado em suspender o processo. Então ele manda para a própria diretoria, para a própria mesa diretora, para ela verificar no prazo de 45 dias se ela quer ou não que esse processo suspenda. Se ela escolher que suspende, aí o STF é obrigado a suspender. Ele suspende tanto o crime, né, quanto a prescrição. Porque se você ficar com o processo suspenso, tem que suspender a prescrição também. Prescrição é o prazo que o Estado tem para te ferrar. Tudo bem? Prescrição é o prazo que o Estado tem para te ferrar. Vamos lá, pessoal, tudo de novo, hein? Tudo de novo. O STF, ele pode receber uma denúncia contra o parlamentar? Qualquer crime ou só aquele atribuído à sua função? Só os crimes, somente os crimes com atribuição da função dele. Tá, agora prevalece isso. Bem, prevalece isso, mutação constitucional do parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição Federal. Não é qualquer crime, só aqueles que têm atribuição da função que ele trabalha. Beleza. O STF pode receber a denúncia? Pode. Ele recebeu a denúncia, encaminha para quem? Para Congresso Nacional. Casa respectiva. Se for senador, Senado Federal. Se for deputado, Câmara dos Deputados. Vai para a casa respectiva. Qual que é o partido político que tem que pedir para suspender? Qualquer um. Ele pede para a própria diretoria da casa e essa diretoria tem um prazo de 45 dias para escolher se suspende ou não. E a casa escolhe, e aí se ela escolher suspender, o STF é obrigado a obedecer. Aí o STF tem que suspender o processo do cara. Só que suspende tanto o processo quanto a prescrição. Beleza? Suspende o processo e suspende a prescrição. Isso aqui, pessoal, acontece aqui e acontece nos estados também. Tá? Nos estados também. Igualzinho no estado. Igualzinho no estado. Como é que é no estado, Rafael? Mesma coisa. Só que lá não tem casa respectiva, é uma só. Então não tem que ficar em dúvida se é a Câmara ou o Senado. É uma só. Vai para a Assembleia Legislativa. Beleza? Vai para a Assembleia Legislativa. Bom, vamos lá. Vamos continuando aqui. Beleza? Agora é o seguinte. Essa imunidade de processo, o vereador não tem. O vereador não tem isso aqui. Ele não tem imunidade, né, de processo nem de prisão. Se ele fizer cagada, ele vai ser preso.
Se ele fizer cagada, ele vai ser processado. A casa aqui, ó, imagina se a Câmara Municipal escolhesse se um vereador ia ser ou não julgado. Pensa um pouquinho. Pensa. A Câmara não ia julgar ninguém nunca, tá? Então a Câmara dos Vereadores não vai escolher, tá? Eles não possuem imunidade formal de processo nem de prisão. Tudo bem? Maravilha. Ó, agora é o seguinte, pessoal, eu esqueci de falar aqui que nas prisões a casa respectiva resolve sobre prisão também, tá? Ó, os deputados e senadores são presos pelos crimes inafiançáveis em flagrante, mas ainda assim a casa resolve sobre prisão. A casa respectiva do cara que matou o outro queimado não preso, não, ele solta. Por meio de maioria, não fala que maioria que é. Por meio de maioria, a casa pode realmente resolver sobre prisão. Resolver sobre prisão é verificar se pode ou não ser preso. Ó, depois dessa explicação aqui, vocês vão gostar muito de ler o artigo 53. Leia, cara, pra você sentir ter aquela sensação de puta, que loucura, velho. Eu nunca imaginei que eu fosse ler um bagulho assim e entender tudo. Vai valer a pena. É igual o artigo 62 da Constituição da medida provisória, depois que eu expliquei. Vale a pena ler porque você sente satisfação. Aí você começa... Porque nós somos seres emocionais, cara. Então, a gente só trabalha com emoção. Se você lê, você fica feliz, aí começa a melhorar. Agora, você entendeu porque é fácil e não leu, não vai rolar. Porque você tem que sentir, tem que ter envolvimento emocional. Beleza? Bom, pessoal, é isso até aqui, né? Aí é o seguinte, ó. Antigamente tinha mais coisa para falar, mas essa mutação constitucional mudou muita coisa, tá? Antigamente você ficava falando que não sei o que, acabava com a prerrogativa de foro do tribunal de júri, não sei o que, tá? Mas agora, tecnicamente, os deputados e senadores, eles são julgados pelo STF, eles têm só essa prerrogativa de foro. Essa prerrogativa de foro é o seguinte, ó. Prerrogativa de foro, me responde. Qual que é o juiz natural do deputado federal quando ele comete um crime no exercício das suas funções? STF. Qual que é o juiz natural para o julgamento dos deputados e senadores quando eles cometem um crime no exercício da sua função? STF. STF é o juiz natural deles. O juiz natural não é juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau é o juiz aqui embaixo. Mas o teu juiz natural, qual que é? Primeiro grau. E o juiz natural do deputado? Se estiver envolvido com a função dele. Se não estiver envolvido, não prevalece mais isso. Tá? Se ele tiver cometido um crime comum aí, não prevalece mais isso. Tudo bem? Maravilha. Pessoal, agora, rapidinho aqui, vou falar sobre o presidente. Ó, eu tô acabando, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou explicar essa matéria, assim, igual eu fiz hoje, das 10 às 10h45, mas tem às 10h40, mas tem gente que não consegue acabar. Se a pessoa quiser ficar aqui até às 11, mexendo mais um pouquinho nas questões, pode ficar, tá? Até às 11. É porque, assim, a gente tenta equilibrar as coisas. Ao longo da turma, a gente vai percebendo como é que funciona. Assim, as pessoas que vão embora não perdem tanto, apesar de ter no site disponível para assistir e ficar no Instagram também, a pessoa não perde tanto e também você não perde se você não conseguiu acabar. O negócio é a gente conseguir acabar, beleza? Bom, vamos lá. O presidente, pessoal, o presidente da República, quando ele vai se candidatar a algum cargo, não tem candidatura avulsa. O que é candidatura avulsa? O presidente é de uma chapa e o vice da outra chapa. Não pode. Eles têm que estar juntos na mesma chapa para que isso aconteça. Não significa que não possa ter uma coligação partidária. Coligação partidária é quando partidos se coligam para que eles possam aumentar, né, o interesse. Igual, uma coisa, se foi golpe ou não foi, mas é engraçado a gente pensar, né? Pensa, quem que deixou o Temer entrar junto com a Dilma? O PT que deixou. Aí depois ele vai falar que foi golpe? Então é tipo, alguém foi burro na história. Alguém foi burro, você concorda? Alguém foi burro. O Temer entrou. O Temer deu golpe. Então por que você deixou o Temer entrar? Certo? Então tem um contexto. Alguém foi muito esperto ou alguém fez uma coisa errada, né? Se bem que golpe ou não, tem umas coisas que mostram que é golpe. Porque, por exemplo, a Câmara dos Deputados, ela autoriza o processo de impeachment por meio de 2/3, certo? Você viu o Tiririca e meio mundo votando isso aqui na Globo, ao vivo? Viu? Quantos do Temer que você viu? Teve 2, tá? Então, de certa forma, eu gosto de falar dos dois lados, né? Tanto bem ou mal, para vocês verem que a gente não pode depender do nosso governo, pessoal. A gente tem que estudar aqui embaixo, porque todo mundo, a população, ela é dominada, é uma política de massa. A gente acha, aqui o povo se mata, mas não adianta nada. E meu partido é melhor que o teu, não vira nada isso aí, tá? A gente nem fica sabendo, eles dominam a gente. Jornal Nacional, não assistam, tá? Leia por si e tal, bom, enfim, se quiser ser, bom, sei lá. Vocês gostam do Jornal Nacional? Eu ficava com uma raiva, eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, a minha tia falava o seguinte, não falava, né? Eu não falava, era na manchete, blim, blim, tipo, era maravilhoso a manchete, né? Era assim, aparecia um negócio assim, né? Aí, a hora que ia começar Cavaleiros do Zodíaco,
Cavaleiro Zodíaco, a minha tia catava simplesmente 27. Nossa, aquilo era uma depressão pra mim terrível, porque eu nunca consegui assistir Cavaleiro Zodíaco, nunca consegui assistir. Ainda mais que o povo falava que era coisa do capeta, aí que fudia mesmo tudo. Vocês gostam de Cavaleiro Zodíaco, gente? Não, vocês não conhecem Cavaleiro Zodíaco? Ah, por que não? Tá, bom, então vamos lá, pessoal. É o seguinte, se nós estivermos no meio das eleições e alguém morrer... Oi? Não, esse aí eu não assisti não. Ó, presidente, ó, mesma chapa, tá, vamos lá rapidinho. Vamos lá, ó, mesma chapa a gente foi. Agora, no curso das eleições, entre o primeiro e o segundo turno, pode ser que um candidato morra. Se ele morrer, vai entrar o que estava em terceiro lugar. Tudo bem? Entra em terceiro lugar para ir para as segundas eleições, para o segundo turno. Primeiro turno, eu e ela. Eu morri, vai entrar o terceiro, que é a Rafaela, para concorrer. Beleza? Isso aí acontece entre o primeiro e o segundo turno. Maravilha. Outra coisa é o seguinte, é claro que vai entrar o mais votado, né? Não é o quarto mais votado. Outra coisa é que o sistema de eleições para poder executivo e para senadores da República é sistema majoritário, tá? É majoritário, que é para o presidente da República, você sabe que é majoritário. O chefe do executivo é majoritário. O chefe do executivo é sistema majoritário, beleza? Agora uma coisa que você não sabe é por que é para senador majoritário. Para senador é majoritário porque é o seguinte, pensa, quantos senadores nós temos na República? 81, não é? Ó, o Senado Federal tem quantos senadores? 81 senadores. Nós temos quantos entes federativos? 27. 26 estados mais o Distrito Federal, certo? 3 vezes 27, 81. Então não importa o tamanho do estado, ele vai ter 3 senadores. O Acre tem 7 pessoas que moram lá e tem 3 senadores. O estado de São Paulo tem muitos milhões de pessoas que moram e tem 3 senadores. Então não é proporcional. Tá? O Estado é defendido, cada ente da federação é defendido, né? E não é proporcionalmente que se defende um senador. Desculpa, que um Estado. Então os interesses do Estado não são proporcionais. O interesse do povo é proporcional. Então nós temos 500... esqueci quantos senadores, quantos deputados tem, quantos que é? 530, puta que pariu, fala. 513 deputados. Eduardo, você falou 530? Ah, tá, então eu não ouvi certo. Você fala que eu não ouvi certo. Fala, pô, Rafael, você está pensando no unicórnio e não ouviu certo o negócio, tá? Ó, 513. Ó, 513, pessoal. Aqui é proporcional. Aqui, depender do estado, é uma quantidade de deputados. Aqui não depende da quantidade de pessoas. Aqui é 3 cada um, beleza? Então aqui não é proporcional, aqui é proporcional. Por isso que chefe do executivo é majoritário e senador também é majoritário. Tudo bem? Senadores são majoritários. Aí, pessoal, as outras coisas aqui são muitas aí para não perder o foco sobre as imunidades de prisão de um presidente da República, né? Eu vou falar na próxima aula, beleza?